muitas pessoas que participavam, né? Eu estou vendo que também tem um grupo grande, né? Tem 56 pessoas na nossa sala virtual, que é uma alegria, né? E nessa segunda etapa, vamos dizer assim, o então Padre José, hoje bispo, né? Me convidou primeiramente para falar da missão de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu fui reticente à proposta, porque, e aí essa aula vai ser uma continuação, no fundo, daquilo que o Padre Flávio abordou com vocês anteriormente, que foi justamente a missão no livro dos Atos. E eu dizia ao Padre Giuseppe, na época, que é impossível abordar a missão no livro dos Atos dos Apóstolos sem fazer referência a um dos grandes protagonistas deste livro, que é Paulo, um dos grandes heróis. Né? Toda a segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos, sobretudo a partir do capítulo 9, no qual se narra a vocação de Paulo, passando pela primeira viagem, depois as viagens de Paulo. Então, Paulo é, sobretudo, o personagem mais importante do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, falar da missão dos Atos, no livro dos Atos, sem falar de Paulo seria impossível. Eu disse para José, é melhor deixar o livro dos Atos por inteiro com o Padre Flávio. Eu imagino que vocês já tiveram esta aula com o Padre Flávio sobre a missão no livro dos Atos dos Apóstolos, o que é uma riqueza imensa. Nós vamos fazer referência a isso, mas existe uma abordagem que pouco se faz de Paulo, que é analisar a maneira como Paulo compreendia a sua missão a partir das próprias cartas de Paulo, que nós temos conservadas no Novo Testamento. E aí, por isso que eu intitulei esta aula com um título muito simples: A Igreja em Missão nas Cartas de Paulo. E aí, o meu percurso, portanto, não será analisar o livro dos Atos dos Apóstolos e a maneira como o autor do livro dos Atos constrói a estratégia missionária deste personagem Paulo no seu escrito historiográfico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, mas me deter nas cartas de Paulo. E aí, as cartas de Paulo são de uma complexidade imensa, mas ao mesmo tempo de uma beleza, porque nós tocamos nos primeiros escritos do Novo Testamento, em ordem cronológica, repito, em ordem cronológica, não em ordem canônica, e, portanto, nós temos contato, ao ler as cartas de Paulo, com os primeiros passos, digamos assim, pelo menos documentalmente falando, da evangelização e da expansão do cristianismo. Os primeiros documentos sobre a expansão do cristianismo que nós temos à nossa disposição são as cartas de Paulo. Então, nós iremos nos deter, e aí eu queria só precisar a agenda com vocês, nós iremos nos deter, me parece que são 2 dias, né, de aula. É isso? Isso, 2 dias de aula. 2 dias, né, William? Isso. 2 dias. Aí a data, só para eu me... Deixa eu olhar aqui. Eu tinha afirmado que era o dia 3 e o dia 17. É isto? Deixa eu confirmar aqui. E dia 3 e 17 de junho. Isso. Pronto, perfeito. Então, eu vou apresentar um pouco o itinerário que nós iremos percorrer. Esta aula de hoje, eu diria que é uma aula com elementos introdutórios e um primeiro contato com as cartas de Paulo, para que vocês tenham um panorama da maneira como Paulo é apresentado no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, nós vamos analisar a experiência pessoal que Paulo viveu e que marcou a sua vida e que, portanto, tem uma consequência direta na maneira como ele próprio compreendeu
a sua ação missionária. Entendi, meu filho. É para saber se é de Quer quatro, dizer, tem que ficar em cima. a experiência que Paulo, Fica de quatro em cima. a experiência que Paulo vive, né, a experiência que Paulo vive no caminho de Damasco marca não só a sua vida, mas aquilo que ele compreenderá como anúncio do evangelho e como ele deve anunciar e para quem. Então, é preciso compreender bem o significado deste encontro, desta experiência de encontro que Paulo vive com o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. E, obviamente, que nós não vamos reler as narrativas daquilo que nós chamamos de conversão de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu imagino que vocês já tiveram contato. Nós vamos tentar analisar a maneira como o próprio Paulo aborda esta experiência pessoal que ele viveu. E aí nós vamos ter os elementos que nos darão possibilidade de compreender, na minha maneira de ver, os fundamentos teológicos e a estratégia missionária do apóstolo Paulo. Então, eu vou apresentar aqui o slide, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é aqui. Me confirmem se vocês estão vendo. William? Tudo ok. Só Tudo que o senhor ok. está com a tela espelhada. Isso significa? Que não vai ficar a tela inteira do. O senhor tenta compartilhar, o senhor volta, porque você está compartilhando a tela inteira aí. Uhum. Aí você põe em compartilhar uma janela. Porque aí senão você vai compartilhar tudo, vai ficar dando o efeito espelho. Aí você põe a janela. Eu coloquei Compartilhar a janela. janela, aí Isso. compartilhar. Aí acha a sua janelinha que você está aberta aí no seu. Isso. Mas é quando eu vou lá pro. Tá aí. Tá compartilhando de novo. Mas é porque o senhor está compartilhando é o quê? Pelo Word, PowerPoint? Eu quero compartilhar um PowerPoint. Um PowerPoint. O senhor vai lá, aí põe assim, janela, aí tem, vê se aparece direitinho, porque tem várias abas que aparecem na janela. Tem a sua aba, tem a aba, aí você vai encontrar que é do seu PowerPoint. Dependendo da quantidade de abas que você está aberta aí, vão abrir todas. Ah, tá. Agora foi, né? Pronto. Agora tá ok. Tá, perfeito. Aqui, mas para eu passar lá o slide, como é que eu faço? Aí você tem que voltar na janela. Aqui, aí eu passo, né? Isso. Aí Isso, passou, tá passando. Certo. Bom, esse primeiro slide é um pouco a apresentação que eu já fiz referência. Quer dizer, nós começaremos com o itinerário de apresentação, que é este. Nós vamos ver alguns elementos introdutórios. Vamos atacar, sobretudo, dois aspectos destes elementos, que é a natureza dos escritos paulinos e a maneira como Paulo e a sua reflexão teológica foi recepcionada no Novo Testamento. Depois nós vamos ver como que a concepção missionária de Paulo nasce do seu processo de conversão, melhor dizendo, do seu encontro, do impacto que gerou na vida de Paulo aquilo que nós chamamos de caminho de Damasco, para, na aula que vem, né, nós nos determos sobre os fundamentos teológicos da missão em Paulo, e aí vai ser uma aula um pouco mais exigente. Mas a ideia é que, neste primeiro momento, vocês tenham um contato, digamos assim, geral, um panorama das cartas de Paulo, para que na aula que vem a gente possa apontar elementos teológicos, digamos assim, fundamentais e ao mesmo tempo fundantes do pensamento missionário de Paulo.
Claro, a partir das cartas, sempre. Depois, por fim, o que vai ser uma reconstrução que eu vou tentar fazer, de perceber como que Paulo fazia as suas estratégias de missão. Obviamente que isso depende da maneira como nós compreendemos em que consistia a pregação de Paulo. O que ele apresentava? É claro que, por exemplo, sobre esse ponto 4, uma resposta é óbvia. Paulo anunciava o evangelho. Mas, por exemplo, quando Paulo diz o meu evangelho, se trata do quê? Este evangelho que pertence a Paulo. Quer dizer, há uma conotação própria. De que Paulo estava fazendo referência? Qual é o evangelho? Em que consistia esta boa nova? Obviamente, uma resposta também parece vir à tona. Se trata do querigma, morte e ressurreição de Jesus, que é o evangelho de todos nós. É a base do anúncio cristão. Tudo bem, mas como Paulo transmitia este querigma para as suas comunidades? É a estratégia, é aquilo que eu estou chamando de estratégia missionária. E aí nós vamos tocar um ponto um pouco complexo da teologia paulina, que é o centro da teologia de Paulo, que é a cruz de Cristo. Não apenas como sinônimo de fracasso, mas como ele mesmo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a cruz de Cristo é força de Deus na vida daqueles que creem. Enfim, então nós temos todo um percurso. É claro que 2 aulas nós não teremos possibilidade de abordar todos os temas da teologia da missão de Paulo, mas eu penso que aquilo que será abordado vai favorecer um conhecimento, pelo menos panorâmico, das cartas de Paulo. Espero que esteja indo tudo bem, que todos estejam entendendo. Bom, vamos ao primeiro ponto, que é acerca dos elementos introdutórios. Primeira coisa que nós devemos ter em conta é que nós estamos diante de escritos de caráter ocasional. Toda carta, pela sua própria natureza, nasce de uma circunstância específica. Ninguém escreve uma carta, ou escrevia, né? Hoje ninguém escreve carta, é muito raro. Ninguém escreve uma carta, ou escrevia, melhor dizendo, só por prazer. A carta, ela é fruto de uma provocação que é exterior ao próprio escrito. Quer dizer, há um problema que motiva a carta. E isso seja para Paulo, seja para qualquer indivíduo da antiguidade, seja para qualquer indivíduo fora do mundo da internet. Por que isso é importante ter em mente? Porque como se trata de escritos ocasionais, o leitor de uma carta não pode prescindir do fato que motivou aquela carta. Isso é um princípio hermenêutico de leitura das cartas de Paulo, um princípio de interpretação. Quer dizer, para compreender bem as afirmações que Paulo faz em seus escritos, é preciso restituí-lo ao contexto, ou melhor dizendo, à realidade motivacional daquele escrito. Nós vamos fazer um exercício e vocês vão perceber o quanto isso nos ajuda a esclarecer as afirmações que Paulo faz em suas cartas. Isso nos leva a uma compreensão de que Paulo não é um escritor de gabinete. Não imaginem Paulo como eu aqui sentado em um escritório escrevendo teologia. Paulo é, sobretudo, um pastor de comunidade, confrontado a situações concretas às quais ele deve responder. Por isso, é impossível reconstruir de uma maneira sistemática a teologia de Paulo, porque ela é fruto das ocasiões. Ora, isso não significa dizer que Paulo não tinha um pensamento sistematizado da realidade teológica do Evangelho. Ele tinha, porém,
os escritos de Paulo não têm o objetivo de transmitir os seus tratados de teologia. Paulo não escreveu um tratado. Os escritos de Paulo brotam da realidade. E a realidade concreta, o humus das comunidades, sobretudo aquelas que foram fundadas por ele, que motivaram os escritos paulinos. Isso é importante, importantíssimo. Por quê? Repito, há uma tendência na interpretação das cartas de Paulo a favorecer certas afirmações que, na lógica de argumentação que Paulo desenvolve para responder a uma determinada demanda, não tem o peso que muitas vezes se dá em determinada interpretação. Tá? Eu vou exemplificar depois. Vocês vejam que no final deste slide há alguns exemplos. Sua reflexão teológica, o que eu entendo por reflexão teológica? Sua concepção do Deus revelado em Jesus Cristo. Quer dizer, a imagem que Paulo tem de Deus. E sua convicção de que a salvação é oferecida através do mistério pascal de Jesus, isto é a compreensão teológica de Paulo, está ancorada no cotidiano das comunidades. Há um grande exegeta das cartas de Paulo que diz que Paulo, no fundo, ele produz uma teologia que ele chama de teologia hermenêutica. Ele interpreta o querigma a partir das diversas realidades com as quais ele é confrontado. Então, Paulo tem uma base de fé, que é uma base querigmática. Repito, o querigma é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Como eu transmito isso a uma comunidade, por exemplo, que vive em uma circunstância de divisão, como foi a comunidade de Corinto? Como eu transmito isto a uma comunidade marcada pelo falecimento de alguns membros da comunidade que estavam na espera da parousia? Primeira carta aos Tessalonicenses. Como eu explicito isso a uma comunidade que questiona a autoridade apostólica de Paulo? Segunda carta aos Coríntios. Como eu apresento o mistério pascal de Jesus como a ação de sua justiça diante do ser humano? Carta aos Romanos. Então, Paulo interpreta o mistério pascal de Jesus em linguagens diversas, a depender da demanda que lhe chega. Este mesmo exegeta, Giuseppe Barbalho, um italiano, diz que, no fundo, Paulo é provocado pelas diversas questões da comunidade e, ao responder, ele provoca na comunidade uma reflexão sobre as bases da fé. E veja que aí nós já podemos visualizar um pouco o horizonte missionário de Paulo. Quer dizer, Paulo produz uma missão do acompanhamento. Às vezes a gente tem uma imagem, sobretudo advinda do livro dos Atos, de que Paulo apenas fundava as comunidades e que ia passando de uma comunidade a outra. E aquelas comunidades que iam ficando para trás, ele não estabelecia mais contatos com ela. Ao contrário, as cartas demonstram o contrário. Embora Paulo fundasse comunidades, as suas comunidades, que passavam muitas vezes por questionamentos sobre os fundamentos da fé, provocavam o seu fundador, vamos dizer assim, né, seu pastor, e ele respondia. Quer dizer, as cartas também tinham uma função de presença na ausência. Era como se o próprio Paulo tomasse a palavra e respondesse a determinados questionamentos que eram levantados pela comunidade. E isso, a primeira carta aos Coríntios é recheada de questionamentos que a própria comunidade levanta e que Paulo eu não diria obrigado, mas ele é instigado a responder. Sobretudo porque a comunidade de Corinto é fundada por Paulo. Então, já assim, Paulo nos ensina que a missão não se resume apenas a uma espécie de apresentação do evangelho. A missão se realiza no acompanhamento. E isso implica uma exigente fraternidade. Eu digo exigente porque nem sempre as relações de Paulo com as comunidades são pacíficas. Se nós pegarmos, por exemplo,
o epistolário coríntio, as duas cartas que nós temos à disposição, 1ª e 2ª Coríntios, no Novo Testamento, a relação entre Paulo e a comunidade de Corinto é uma relação tensa. Sobretudo se vocês lerem a 2ª carta aos Coríntios. Então, é bom ter este horizonte, esse pressuposto hermenêutico, esta base interpretativa das cartas de Paulo. Terceiro ponto, a realidade pastoral. E aí eu me inspiro, sobretudo, de um dos princípios do anúncio do Evangelho proposto pelo Papa Francisco, na Evangelii Gaudium. O Papa Francisco dizia: a realidade é maior do que a ideia, para não ficar só em idealismos. Aí eu formulei essa frase assim para reler a carta de Paulo. A realidade pastoral precede a reflexão teológica. Melhor, ela a suscita e enriquece. Vai dizer que Paulo não produz a sua teologia de cima para baixo, ou melhor dizendo, da cabeça dele para a realidade da comunidade. É a vida da comunidade que incide sobre a compreensão teológica que Paulo tem e a coloca em movimento para que ele reflita a partir daquelas demandas, daquelas situações, a teologia que ele tem no coração. Tá certo? Alguns exemplos. Veja que os exemplos que eu coloquei nos possibilitará percorrer praticamente todas as cartas cuja crítica atribui ao punho de Paulo. Depois eu vou fazer uma reflexão sobre aquilo que nós conhecemos como cartas do próprio Paulo, aquilo que nós conhecemos como cartas que são atribuídas a Paulo, provavelmente de discípulos dele, e aquilo que nós conhecemos como uma tradição que foi conservada sobre a personalidade de Paulo, transmitida no livro dos Atos dos Apóstolos. Esta última vocês já tiveram abundante contato. O primeiro texto que eu proponho como exemplo para a gente ver esta teologia que é suscitada pelos problemas da realidade da comunidade, é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Espero que todos possam ter a Sagrada Escritura sob os olhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Veja que a carta aos Tessalonicenses, eu diria que ela é uma carta interessante para nós percebermos a estratégia missionária utilizada por Paulo. Seria uma das possibilidades para nós vermos o quarto ponto deste curso. Por quê? Porque nos primeiros capítulos desta carta, Paulo faz uma espécie de memorando ou de ata, poderíamos dizer assim, descrição da sua ação missionária junto aos Tessalonicenses. Eu vou ler só algumas partes do capítulo 1, só para vocês terem ideia desta espécie de rememoração da sua ação missionária junto aos Tessalonicenses. Paulo diz no versículo 13 do capítulo 1: também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como que ela é verdadeiramente, palavra de Deus que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia em Cristo, pois vós também sofrestes da parte dos vossos compatriotas, do mesmo modo que eles sofreram da parte dos judeus. Ainda sobre esta rememoração da ação missionária na comunidade de Tessalônica. Paulo diz:
Com efeito, como sabeis, nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros, embora, como enviados de Cristo, apóstolos de Cristo, pudéssemos valer da nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos bondosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta seus filhinhos. Veja a imagem terna que Paulo utiliza para falar da sua ação missionária. Assim, afeiçoados a vós, estávamos dispostos não só a transmitir-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caro vos tinhais tornado a nós. Veja a linguagem muito afetuosa de Paulo em relação à comunidade tessalônica no momento da acolhida do Evangelho. Ora, Paulo, portanto, para atacar questionamentos que vêm da própria comunidade, Paulo rememora a esta comunidade o momento no qual eles abraçaram a fé, de uma maneira afetuosa, não como palavra humana, mas como palavra divina, uma palavra que marcou a vida, que fez com que eles se voltassem dos ídolos para o conhecimento do Deus verdadeiro. São as expressões de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Quando nós chegamos no capítulo 4, nesse versículo 13, nós nos deparamos com um problema na comunidade. Qual é o problema? Irmãos, diz Paulo, versículo 13, não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Vejam só, não queremos deixar-vos na ignorância acerca daqueles que adormeceram. Qual é o problema no qual se encontra a comunidade de Tessalônica? Paulo havia passado com os seus companheiros anunciando o evangelho e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-se de passagem que a expressão o dia da sua vinda permeia como um fio infravermelho toda a carta aos Tessalonicenses. É recorrente a expressão vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo havia anunciado a parousia, este é o termo, né, grego, a parousia de Jesus. Jesus está vindo, estejam atentos. Só que antes da chegada da parousia, da realização, melhor dizendo, da parousia, da vinda do Senhor, alguns da comunidade começam a falecer. E aí surge o questionamento. E agora, Paulo? Estes que faleceram irão participar do encontro com o Senhor quando ele vier na sua segunda vez, na sua parousia? Este é o questionamento. Como que Paulo responde? Partindo do dado da fé. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos que ele reunirá consigo também aqueles que morreram. E depois ele vai explicar como que se dará esta reunião, utilizando-se de uma linguagem que nós chamamos de linguagem apocalíptica. Como não se trata de analisar o texto nos seus pormenores, eu vou saltar esta parte apocalíptica. O que é a linguagem apocalíptica? São estas imagens de trombeta, anjos, que é uma linguagem um pouco simbólica. Ora, o registro linguístico, a linguagem apocalíptica, está a serviço de uma afirmação que Paulo quer fazer. Qual é a afirmação? Que todos nós estaremos com o Senhor nos ares. Toda a argumentação de Paulo converge para esta afirmação. O Senhor irá levar a todos. Isto é uma verdade de fé. O próprio Jesus, se eu retomar uma outra expressão no Evangelho de João, que nós lemos recente na liturgia, Jesus diz: vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, vós também estejais.
Parece que circulava uma tradição, segundo uma tradição evangélica, quando eu digo evangélica que remonta à própria pregação de Jesus, segundo a qual todos nós que cremos com ele estaremos reunidos com ele nos céus. Isto é a nossa esperança. E Paulo relembra aos da comunidade tessalônica que esta é a base da fé, porque alicerçada no mistério pascal de Jesus. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos que todos nós estaremos reunidos com ele. E Paulo conclui a argumentação dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que o evangelho seja fonte de consolação. Veja, este é um problema. Paulo, diante das circunstâncias, elabora uma reflexão teológica. Bom, era isso que eu queria chamar a atenção. Segundo exemplo, 1 Coríntios 10, 10 a 16. Talvez esse exemplo seja ainda mais próximo das nossas realidades. Qual é o problema da comunidade de Corinto? O primeiro problema que Paulo aborda. De tantos outros abordados e muito presentes na primeira carta aos Coríntios. Irmãos, diz Paulo, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Sede bem unidos no mesmo pensamento e na mesma intenção. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo discórdias entre vós. Digo isso porque cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Pronto. Quer dizer, nós que estamos lendo, nos deparamos com um dos problemas da comunidade de Corinto. Qual é o problema? Divisão. Facções. Eu dizia, este é um problema com o qual também nós nos deparamos nas nossas comunidades. Problemas de divisão, porque um grupo se liga a uma personalidade importante da comunidade, outro grupo se liga a outro grupo se liga a outro. Vou dar um exemplo. Passa um padre gente fina e um grupo gosta desse padre. Quando esse padre é transferido, este grupo fica com raiva, chega um outro grupo que não gostava deste que foi transferido, se liga ao outro padre. Aí começa a dizer, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Estou tentando caricaturar aqui a expressão, mas o problema com o qual Paulo se depara é problemas que se assemelham ao que nós nos deparamos, aos que nós nos deparamos. A questão é como que nós resolvemos estes problemas. Paulo, diferentemente da gente, eu falo como padre. Como é que um padre resolve esse problema? Às vezes nós chegamos, não existe isso, e vai logo, digamos assim, matando o problema pelos efeitos, né? Quer dizer, as divisões são apenas efeitos de uma má compreensão do evangelho. No caso aqui da primeira carta aos Coríntios, é a má compreensão do batismo. Os coríntios pensavam que o batismo não era uma ligação de vida com o Cristo, mas uma ligação de vida com aquele que o tinha batizado. Então, se Apolo me batizou, eu pertenço a Apolo. Se Paulo me batizou, eu pertenço a... Paulo até dirá, eu não fui nem enviado para batizar, eu batizei muito pouco. Eu fui enviado, sobretudo, para anunciar o evangelho. E aí Paulo vai aprofundar com esta comunidade qual é o significado do evangelho. E ele dirá, o evangelho é, sobretudo, a palavra da cruz. Cristo morto e ressuscitado. Por fim, ele dirá, estou explicando isso para que ninguém se glorie, para que não haja um dizendo que é mais importante do que o outro na comunidade. E mesmo aqueles que foram instrumentos do anúncio do evangelho não são meros cooperadores da ação de Deus. É deste texto a expressão de Paulo que diz, Apolo plantou, Cefas regou, mas é Deus que faz crescer. Deixa eu procurar
esta expressão, porque eu estou falando ela errada. Só um momentinho para eu ver onde é que está essa expressão. Bom, nós vamos nos perder muito aqui. Mas só a conclusão que Paulo faz. Portanto, ninguém se gloria em homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vós, porém, sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Que ninguém se glorie, que ninguém diga, porque eu sou de Paulo, eu sou mais importante. Quer dizer, a reflexão sobre o evangelho brota desta realidade muito presente nas comunidades até hoje, que é a realidade da divisão. Eu coloquei outro texto, mas vocês podem percorrer a primeira carta aos Coríntios e irem identificando quais são os questionamentos. Há questionamentos em relação à imoralidade sexual, um incesto, quer dizer, alguém que está se deitando com a própria madrasta. Há, na primeira carta aos Coríntios, problemas relativos à Assembleia Litúrgica. No capítulo 12, que eu coloquei como exemplo, um problema que é muito presente nas nossas comunidades até hoje, que é o problema do relacionamento entre os diversos carismas e os diversos ministérios. Não é à toa que nós estamos refletindo, Papa Leão não vai parar a reflexão, com fé em Deus, sobre a sinodalidade, que implica uma reflexão sobre a relação entre os diversos carismas e ministérios no seio da comunidade. No fundo, Paulo diz, não existe um carisma maior do que o outro. Se tem um carisma maior, esse carisma se chama amor, do qual todos os outros dependem. Porque havia um problema em dizer que o carisma das línguas era maior do que o da profecia. Este é um problema de base. Veja como é que Paulo começa esse capítulo 12. A respeito dos dons do Espírito. Não quero que vivais na ignorância. Recordem-se da maneira como Paulo iniciou o versículo 13 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, acerca daqueles que adormeceram, nós não queremos que vocês fiquem na ignorância. Quer dizer, a teologia que brota, antes de tudo, da realidade. Como o nosso tempo vai indo, né? William, eu tenho até que horas? Acho que ele não está mais aí. Padre, estou aqui. Oi? Deixa eu ver. Sim, só 30 minutos antes para as perguntas, até 8h30. Até 8h30? Vixe! Isso, aí fica aberto para as perguntas. Deixa eu correr aqui. Então, eu acho que o argumento já foi lançado, né? Quer dizer, a teologia de Paulo brota destas realidades. Né? Depois vocês podem percorrer estes escritos, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. É um pouco mais complexo a interpretação deste capítulo, mas, em grosso modo, Paulo está opondo o ministério da antiga, que ele chama da antiga aliança, da antiga disposição, ao ministério da nova aliança. E aí a própria comunidade é uma carta escrita, não como os da antiga aliança, em pedra, mas com o Espírito, né? Que faz lembrar a profecia de Ezequiel, a profecia de Jeremias, porém o meu Espírito em vós, diz Jeremias. Filipenses 3 é um texto interessante, porque Paulo fala da sua experiência, nós vamos rever esse texto. Gálatas 3, Paulo chama atenção para os gálatas que estavam se desviando da origem da fé, que era a escuta da origem do evangelho, que era a escuta da fé. E Romanos 13:15, interessante que Paulo não funda a comunidade de Roma, mas Paulo tem projetos de viagem para Roma.
Ora, para empreender esse projeto de viagem, justamente por uma exigência missionária, Paulo queria ir até a Espanha, e ele quer passar por Roma, ele, antes de chegar à comunidade de Roma, ele escreve a carta aos romanos, apresentando aos romanos em que consistia o seu evangelho. Qual era, digamos assim, o centro do seu evangelho. E aí, para isso, é importante, e eu vou ler, para concluir esse slide, ler este capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque certamente aí nós nos encontramos diante daquilo que tem de mais sintético da compreensão que Paulo tem do Evangelho. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Isso significa dizer que a salvação de Deus está aberta a todos, é oferecida a todos, judeus e nações. De fato, nele, a justiça de Deus, é um evangelho da justiça, se revela da fé para a fé, uma expressão que precisa ser compreendida dentro daquilo que Paulo compreende como fé, que infelizmente o tempo não nos possibilitará, como está escrito, o justo da fé viverá. Ora, Paulo compreende o evangelho como uma dinâmica de salvação. Isso é o evangelho para Paulo. É aquilo que produz naquele que acredita uma dinâmica de vida que o faz sair do domínio do pecado e da morte, que o conduz à morte, ao domínio da graça por meio da fé. Ao domínio do Cristo. Por isso a expressão que é cara a Paulo, vocês estão em Cristo. Vocês estão sob o domínio de Cristo. Portanto, não entregueis vossos corpos ao pecado. Uma vez que vocês não estão mais sob o domínio do pecado. Então, o que eu queria acentuar é sobre tudo isso, né? Sobretudo para este curso de missiologia, a reflexão sobre a missão não é de cima para baixo, é de baixo para cima, é das condições da realidade, é das situações nas quais se encontra a realidade que eu revisito e reflito no sentido lato da palavra, refletir, refletare, o significado do Evangelho. O terceiro slide, ainda de elementos introdutórios, eu vou só passar rapidamente, diz respeito à tradição paulina e à sua recepção. Daniel Marguerrat, ele demonstra 3 polos de recepção da tradição paulina. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós iremos nos deter na análise de Paulo presente em um dos polos, não em todos os polos, que é o que ele chama de polo documental, que são os escritos advindos do próprio punho de Paulo. São 7, que a crítica literária nos diz que vem de Paulo. Por que nós dizemos que vem de Paulo? Pela semelhança de vocabulário, de estilo, de perspectiva teológica, temáticas que são praticamente as mesmas em um escrito e outro, nos fazem perceber que estes escritos certamente vêm de Paulo. Existe uma outra tradição ligada a Paulo, que é a tradição que ele chama, Daniel Marguerrat, de doutoral. Estes escritos testemunham a capacidade influenciadora do pensamento paulino. Seus discípulos, pelo processo pseudoepigráfico, isto é, cartas que foram atribuídas ao patrocínio de Paulo, imputadas a Paulo. Então, os seus discípulos desenvolveram pontos de sua teologia, atualizando-os a novos contextos eclesiais. Aí eu coloco as cartas chamadas de deuteropaulinas ou pós-paulinas. Carta aos Colossenses, carta aos Efésios, segundo a Tessalonicenses e as chamadas cartas pastorais. E, segundo Daniel Marguerrat, há uma tradição biográfica, o herói do cristianismo nascente, fundador de comunidades e grande missionário viajante.
Isso é o Paulo, tal como Lucas nos apresenta no livro dos Atos dos Apóstolos. Estes Paulos não se contradizem, são maneiras diversas de apresentar uma personalidade atraente do cristianismo nascente. E de quem nós temos abundantes escritos. 7 escritos. Vejam que praticamente 70% do Novo Testamento são de textos de tradição paulina. Então, compreender Paulo é praticamente compreender mais da metade do Novo Testamento. Ora, nós vamos nos deter, sobretudo, nos 7 escritos que a crítica exegética atual identifica como sendo do próprio Paulo. Nós não vamos nos deter em análises dos outros textos. Depois, quem quiser perguntar sobre isso, a gente pode aprofundar. Passemos a outro slide. Veja, a missão de Paulo. De onde nasce? É o segundo ponto desta aula. O primeiro ponto eram elementos introdutórios e ver este panorama das realidades com as quais Paulo se depara e responde de maneira teológica. Agora, ver de onde parte Paulo. Qual foi a experiência que motivou a missão? Joseph Fritz Meyer tem uma afirmativa que eu acho importante. A teologia de Paulo foi influenciada, mais do que tudo, pela sua experiência no caminho de Damasco e pela fé no Cristo ressuscitado como Filho de Deus, fé que se desenvolveu desta sua experiência. Ora, este autor condensa uma convicção de uma série de exegetas dos escritos de Paulo, segundo a qual a experiência de Damasco favoreceu a Paulo uma outra compreensão de Deus, de Messias e de mundo, e da própria lei. Então é como se tudo tivesse contido de uma maneira condensada nesta experiência, e Paulo foi dando cada vez mais linguagem a esta experiência. Como Paulo apresenta esta experiência de encontro com o ressuscitado? Eu coloco uma nota. Sabemos que os Atos nos narram por 3 vezes esta experiência. Atos 9, 22, 5 a 16, 26, 12 a 18. Porém, aqui nós não nos dedicaremos ao Paulo do livro dos Atos. Ou pelo menos a maneira como o livro dos Atos narra esta experiência de Paulo no caminho de Damasco. Geralmente é o que nós conhecemos no nosso imaginário. E às vezes nós até colocamos uma cena que ela não existe no livro dos Atos, que é Paulo caindo do cavalo. Paulo nunca caiu do cavalo. Lá não tem esta imagem de Paulo caindo do cavalo, viu? Vocês podem ler Atos 9, que vocês não vão ver Paulo caindo do cavalo. É a imagem que nós temos. Mas como que Paulo conta em suas cartas esta experiência? Aí nós vamos apresentar alguns textos. O primeiro texto é o texto mais fundamental, que é o texto de Gálatas 1, 11 a 17. O evangelho é dom. Eu não vou ler o texto, espero que vocês possam relê-lo aí na casa de vocês. Uma espécie de síntese eu faço, um comentário sintético. Ao reler sua história pessoal, à luz do seu encontro com Cristo, Paulo quer testemunhar a gratuidade do seu chamado. No fundo, ele quer dizer aos Gálatas que eles foram escolhidos sem que eles fizessem nenhuma exigência para esta escolha. Deus os escolheu por gratuidade. E Paulo quer exemplificar isso dizendo aos Gálatas: vejam o que aconteceu comigo mesmo. Eu, que era um perseguidor da igreja, fui alcançado. Essa expressão de Paulo é muito bonita na carta aos Filipenses. Fui alcançado por Cristo. Aí ele afirma: o evangelho pregado por mim não é
conforme critérios humanos. Não o recebi, nem o aprendi de instância humana, mas por, atenção à palavra, revelação de Jesus Cristo. Antes de falar da revelação, Paulo diz o que não é o seu evangelho. Ele diz, a partir de 3 negações, Paulo explicita a origem e a natureza do evangelho. O evangelho não é fruto de invenções ou criações humanas, não é conforme critérios humanos, e nem depende da aprovação de homem. Não aprendi de instância humana, de carne ou sangue. Ele é revelação. O termo revelação aqui traduz o termo grego apocalipsis, que é um termo que, infelizmente, é mal compreendido. O William até está me encorajando a fazer um curso sobre o livro do Apocalipse. Aqui não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. Embora o título do livro traga esta compreensão de apocalipsis. O que é Apocalipse? Evoca a intervenção divina na história para reorientar esta história. Ora, Paulo fala da sua experiência de encontro com Cristo em termos de uma irrupção divina em sua vida, de uma reorientação da sua história pessoal. Aí eu comento, não se trata aqui de um gênero literário, não é um escrito, mas da compreensão de que Deus age na história pessoal de Paulo. Esta revelação pertence a Jesus Cristo. É ele o sujeito desta revelação e, ao mesmo tempo, é o objeto da revelação. O encontro com o Senhor no caminho de Damasco retira dos olhos de Paulo, porque se trata de uma revelar, tirar o véu, retira dos olhos de Paulo o véu da ignorância e lhe concede um novo olhar sobre sua história pessoal e sobre a universalidade do plano de salvação de Deus. Cristo revela o amor incondicional de Deus. É como se Paulo dissesse, a mim que sou um miserável, Deus aprove revelar por meio do seu Filho o seu evangelho, quanto mais a vocês, caros Gálatas. Porém, qual era o problema dos Gálatas? Eles queriam voltar a certas práticas que nós chamamos de judaizantes. E aí Paulo vai me questionar. Atenção, o evangelho foi-vos dado de graça ou ele exigiu alguma coisa de vocês? Tem uma expressão de Paulo no final da carta aos Gálatas que é muito bonito. Paulo dirá, eu vou retomar ipsis literi, a afirmação. Paulo diz assim, no capítulo 6, ele diz, vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho, os que desejam destacar-se no plano da carne, esse é que vos obrigam à circuncisão. Este era o problema. Alguns cristãos, advindos do judaísmo, diziam aos Gálatas, vocês, para participarem da herança de salvação, vocês têm que participar do povo eleito, e isso se faz a partir da circuncisão. Paulo diz, não, vocês não precisam circuncidar-se. Basta que vocês abracem a fé. O justo vive pela fé, diz o livro da Abacuque, toda a argumentação de Paulo. Paulo diz, estes que vos obrigam à circuncisão unicamente o fazem para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem eles mesmos que são circuncidados observam a lei. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser uma nova criatura. E ele dirá mais acima, nesta argumentação, aqueles que assim o fazem esvaziam a cruz de Cristo. Porque imaginem, se o evangelho é graça, na visão de Paulo, e se para obter a salvação eu preciso fazer alguma coisa, Paulo dirá, por que Cristo morreu se você tem que fazer alguma coisa? É esvaziar a cruz de Cristo, na visão de Paulo.
Outro texto, ainda sobre esta experiência de conversão, o segundo texto é 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 23. Retomem estes textos. Neste texto, Paulo fala da sua autoridade apostólica. E ele se apresenta como um verdadeiro escravo do anúncio do evangelho, mas, ao mesmo tempo, livre em relação a todos. É muito bonito esse texto, lido em chave missionária, porque indica a liberdade da missão de Paulo. Aquilo que ele já havia feito referência em Gálatas, né? Não há dependência. A sua missão não é exercida em dependência a alguém. Para fazer fácil, ou caricatural, aquilo que eu estou dizendo, é tipo assim, eu só vou ser missionário se o padre me mandar. É como se Paulo dissesse, não, então é melhor não ir. O anúncio brota de uma experiência existencial de Paulo com o Cristo. E isso faz livre em relação a todos. Eu vou ler algumas partes deste texto. Paulo começa assim dizendo, não sou eu livre, não sou eu apóstolo, isto é, enviado. Mas apóstolo aqui tem um significado de autoridade daqueles que tiveram uma experiência pessoal com Cristo ressuscitado, uma experiência de visão. Ele fará referência a isso, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, né, que é o terceiro texto. Não vi Jesus, nosso Senhor, diz Paulo, e não sois vós a minha obra no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, para vós certamente eu sou, pois sois o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 14 é muito bonito. Assim também o Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Só que ele, porém, não faz uso deste direito de viver do evangelho, viver da pregação. Ele citará até uma palavra de Jesus, o operário é digno do seu salário. Então, é como se Paulo dissesse assim, eu não critico aqueles que vivem e recebem salário por pregar o evangelho. Eu, porém, escolhi, por livre vontade, não exigir esse direito de vós, coríntios, para que eu anunciasse de uma maneira mais livre. E aí ele diz a famosa frase, né? Ai de mim se eu não anuncio o evangelho. Porque Paulo compreende este mandato, não uma iniciativa dele apenas, mas do próprio Cristo, que lhe confere esta autoridade, e isso se torna uma necessidade existencial. Eu coloquei, antes de tudo, o anúncio é uma ordem do Senhor. Na liberdade, o evangelho é anunciado como gratuidade, independentemente da condição étnico, religiosa ou mesmo eclesial daqueles que são os destinatários do evangelho. Aí é bonito a expressão de liberdade que Paulo diz. Livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Um paradoxo. Livre, ao mesmo tempo escravo. Livre em relação às exigências que Paulo poderia levantar no anúncio do evangelho. Exigências de salário, por exemplo. Ele se fez livre em relação a esses direitos. Mas escravo porque se coloca a serviço do anúncio do evangelho aos da comunidade de Corinto. Aí ele continua. Para os judeus me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, me pus sob a lei, embora não tivesse mais sob a lei, a fim de ganhar os que estão sob a lei. Para os que não têm lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, tornei-me também sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo, para dele me tornar participante. E aí ele vai exemplificar em que consiste esse fazer tudo, de uma disciplina rigorosa. Basta vocês lerem o versículo 24 seguintes a este texto.
Se trata da disciplina, como alguém que corre no estádio. O terceiro texto é 1 Coríntios, e aí eu já vou caminhando para a minha conclusão, 15, 8 a 11, onde Paulo, apesar do termo depreciativo, ele fala, ele apareceu a mim, por último, como um abortivo. A Bíblia da CNVB tem uma tradução interessante, ela traduz o termo abortivo como nascido fora do tempo, quer dizer, é como se a ressurreição de Jesus estivesse já em seu fim, e aí Paulo foi como que o último. Parece que isso era um apelido depreciativo que outros colocavam a Paulo. Tu é um apóstolo do aborto. Por último, lá do fim. Apesar desta depreciação, Paulo apresenta-se como um dos beneficiários de uma ímpar experiência com o ressuscitado. A autoridade apostólica é consequência de um íntimo e profundo encontro com o Senhor. Trata-se de uma experiência qualificada pelo termo ofte em grego. Ele me fez ver. Ora, o termo está no passivo. É uma iniciativa divina. Não é Paulo. É pura graça. E é, portanto, fruto de gratuidade e Paulo deve transmiti-la. É interessante o início deste capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, porque Paulo, ao falar das aparições do ressuscitado, começa a sua argumentação para falar da ressurreição do querigma. É porque Cristo morreu e ressuscitou para todos nós e se fez ver a muitos que ele ressuscitou, é que nós iremos ressuscitar com ele. O quarto e último texto é a primeira carta aos Filipenses, onde Paulo fala da sua identidade judaica, mas, diante do encontro que ele viveu com Cristo, ele considera isso como uma perda. Ele fala como, a expressão é bem depreciativa em relação à sua condição anterior no judaísmo, embora ele tenha orgulho de dizê-lo, Paulo fala que aquilo tudo ele considera, diante do Cristo, uma merda, um esterco. E aí ele impulsiona a sua vida a partir deste encontro. Eu corro, né, para atingir o meu alvo, ele diz. Não que eu já tenha alcançado, mas eu corro para ele. É um encorajamento para os da comunidade, para que eles não se percam nas discussões que nós chamamos de judaizantes, era o contexto, né? Em imposições de certos aspectos da lei, em detrimento da fé em Cristo. Eles não se percam nisso, mas ao contrário, eles se livrem, se vejam como livres em relação a isso e corram em direção a Cristo. Ora, esta experiência que Paulo vive lhe dá um outro horizonte teológico. Se vocês, por exemplo, lerem a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo chamará a comunidade de Tessalônica, uma comunidade composta sobretudo de pagãos, de eleita, que é a mesma categoria utilizada no Antigo Testamento para falar do povo de Israel. Quer dizer, não é mais o povo de Israel que é eleito apenas. Não é mais apenas o povo de Israel. Mas todo e qualquer indivíduo, ser humano, que abraça a fé em Cristo. Ora, esta salvação, ela é oferecida gratuitamente através da morte e ressurreição de Jesus. Todos, independentemente da sua condição social, étnica ou mesmo de ordem sexual, podem aceder a esta salvação oferecida em Cristo. Qual é a exigência? A fé. É claro que isso deverá ser aprofundado por nós. Qual é o significado da fé em Paulo? Em que consiste esse mistério pascal? Como ele o anuncia? E aí, na próxima aula, nós vamos ver, portanto, os fundamentos teológicos de Paulo. Bom, minha gente, é um pouco corrido, mas eu espero que eu tenha instigado vocês a lerem com outro olhar as cartas de Paulo. E repito, às vezes nós temos a tendência, quando se fala da missão de Paulo,
a nos determos, o que não é ruim, mas eu diria que só dá uma parte da moeda, digamos, um lado da moeda, a nos determos apenas no livro dos Atos. A ideia também é focalizarmos-nos nas cartas de Paulo e ver como que o próprio Paulo fala da sua missão. Então, muito obrigado pela paciência e me coloco à disposição de questionamentos. Muito bem, pessoal. Agora está livre e aberta a aula para que vocês possam fazer os seus questionamentos. Sejam livres agora, nesse momento. Fique à vontade. Caso alguém queira também deixar nos comentários, também pode. Mas seria interessante a participação de vocês por aqui. Vamos lá, alguém? Vamos lá. Genilda Vieira, Genivaldo Cunha, Gisélia Pacheco, Irmã Evande, Irmã Eulália. Nenhuma perguntinha? Pode ser comentários também, viu? Que enriqueçam aí o conhecimento que também vocês têm, que talvez eu não abordei, que vocês acham importante partilhar, né? Sim, boa noite. Me chamo Raimundo Nonato, né? Sou da comunidade aqui de Itapera, Paróquia Imaculada Conceição, a qual temos como pastor Padre James, né? Exemplo de pastor para nós. E o que a gente percebe aí nas cartas de Paulo, né? O quanto Deus nos transforma. Quem era Paulo, né? Um perseguidor da igreja, um perseguidor das pessoas de Cristo, e Deus faz uma mudança extraordinária na vida de Paulo. E assim como também faz na vida de todos aqueles que se deixam ser mudados por Cristo, né? E Saulo, logo a sua mudança, a gente vê que ele não é aceito por muitos, porque muitos sabiam que ele era um perseguidor. Era uma pessoa que só queria fazer o mal. E de repente acontece uma mudança. Claro, né, que é um pouco difícil para as pessoas compreender. Mas depois de alguns tempos, as pessoas começam a compreender a Paulo, e Paulo dá esse grande legado para nós católicos, né? Escrevendo as suas cartas, foi preso por sempre falar que Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos, e através dessa ressurreição de Cristo, a qual também nós ganhamos este privilégio de trabalhar em busca da ressurreição. E compreender a história de Paulo nos faz entender cada vez mais o sentido da nossa fé católica, que para Deus nada é impossível. E Paulo deixou esse legado para cada um de nós. E aqui estamos nós buscando compreender melhor a história deste grande homem que foi preso e escreveu as suas maiores cartas na prisão. E a gente vê a importância, né, que Paulo saiu de Roma, né? Mas para ele voltar para Roma, ele teve que escrever uma carta, não chegou lá como ele deveria chegar, porque ele saiu de Roma com o intuito, né, de fazer mal e volta fazendo bem. Deus é maravilhoso e faz mudança na vida de muitos que se deixam ser mudados por Cristo. Porque a gente sabe que Cristo é aquele que não é evasivo. Ele só entra na vida das pessoas que o deixam entrar. Então, Paulo deixou Deus fazer uma mudança na vida dele, assim como está fazendo na vida de muitos, especialmente na minha. Obrigado, Nato, né? Parece que seu nome é assim. Eu queria só fazer uma correção. Primeiro, a nível histórico, Paulo não saiu de Roma, viu? Paulo, ele nasceu em Tarso, que fica na região da Cilícia, um pouco perto do que nós chamamos hoje de Chipre, da Turquia, aquela região ali, né?
Roma está na Península Itálica, né? Mas Paulo foi a Roma, né? Provavelmente martirizado em Roma. Se nós percebermos a maneira como Lucas, né, narra as viagens de Paulo, né, Paulo, sobretudo, estava ligado à comunidade de Antioquia. Paulo faz referência, Paulo, ele mesmo nas cartas, faz referência a isso apenas na carta aos Gálatas. Isso nos faz crer que a comunidade à qual Paulo era ligado, quando ele começou sua caminhada de fé, era a comunidade de Antioquia, Antioquia da Síria. Existiam duas Antioquias, viu? Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria era a capital da Síria, né? Hoje a Síria. E Antioquia da Pisídia era uma cidade na atual Turquia. Então, Paulo estava ligado a esta comunidade muito importante na história do cristianismo nascente. Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nos diz que pela primeira vez os cristãos foram identificados com este nome de cristãos nesta comunidade. Então, Paulo era ligado a esta comunidade. Eu queria fazer essa correção de que Paulo não saiu de Roma e voltou para Roma. E eu queria chamar a atenção para o comentário que você fez sobre aquilo que nós poderíamos chamar de Paulo antes da sua conversão. Às vezes nós temos uma imagem, eu diria, muito, eu vou chamar de hollywoodiana, muito cinematográfica e muito pejorativa do Paulo antes da sua conversão ao cristianismo. Porque nós entendemos este termo de perseguidor num sentido muito, como é que eu poderia dizer? Muito violento. E aí nós ligamos a esta perseguição àquilo que ocorreu a Estevão no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. O apedrejamento de Estevão, no livro dos Atos dos Apóstolos. O autor do livro dos Atos diz que dentre aqueles que estavam na multidão havia um jovem chamado Saulo. Mas notem que em nenhum momento o livro dos Atos dos Apóstolos diz que Saulo pegou a pedra e jogou em Estevão. Depois, o livro dos Atos nos diz que Paulo recebeu cartas de recomendação para ir debater com cristãos na cidade de Damasco. É aí que acontece, no capítulo 9, o encontro de Paulo com o Senhor ressuscitado, né? Que o chama de Saulo, Saulo. Esta experiência, que é narrada no livro dos Atos, ela, digamos assim, ela é construída pelo autor do livro dos Atos para harmonizar com todo o seu projeto de história. Quando Paulo ele mesmo fala desta experiência, ele não utiliza os mesmos termos. Isso significa dizer que é como se eu mesmo falasse da minha experiência de conversão e um outro falasse também dessa experiência e de sua importância para o arco do cristianismo nascente, é o que faz Lucas no livro dos Atos. Paulo ele fala da sua própria experiência. O que nós poderíamos compreender como perseguição? Alguns estudiosos tendem a criticar uma visão muito violenta, e eu sou destes. Eu não acredito, por exemplo, que Paulo tirou a vida de algum cristão. Se nós restituirmos toda a discussão de Paulo naquele ambiente do cristianismo nascente, o que estava em discussão? No fundo, era a fidelidade ou não à Torá. Era isso que estava em discussão. A Torá era. Ora, Paulo, ele dizia, esses que estão dizendo que Jesus é Messias, eles estão contra a Torá.
eles precisam ser barrados. Eles não podem andar por aí dizendo que o Messias nasceu e, para além de nascer, esse Messias foi suspenso na cruz. Morreu. Isso é impossível em termos de Torá, porque o livro do Deuteronômio diz: maldito aquele que é suspenso em uma cruz. Eu estou citando a carta aos Gálatas. Então, Paulo, como um zeloso da lei, ele não poderia aceitar uma interpretação da lei levada ao extremo, como faziam os primeiros cristãos que viam do judaísmo. Atenção, vocês estão aprofundando o vosso estudo bíblico. Os primeiros cristãos, eles abraçaram a fé, mas eles eram, assim como Paulo, antes de tudo, judeus. Jesus era um judeu. Ele vivia os costumes judaicos, ele seguia a Torá. Ele seguia os costumes judaicos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esses caras não podem continuar a pregar porque eles estão pegando uma desviação da Torá. Eles precisam ser combatidos. Este combate se faz no nível da ideia, de apresentar o que verdadeiramente é a Torá. É neste embate com uma boa e reta interpretação da lei de Israel que Paulo, se dá conta. Não, eles estão certos e eu que estou pensando errado. Isso ele diz, isto é Apocalipse. Deus interveio sobre a minha história e me tirou o véu da ignorância. Eu vejo agora que este Messias morto e ressuscitado é, de fato, o Filho de Deus. Então, o que eu quero dizer a vocês, no fundo? Depois de toda essa... Tenham atenção quando vocês compreendem esta passagem do perseguidor ao anunciador. Porque, às vezes, nós depreciamos demais Paulo. Paulo era um homem apaixonado por aquilo que ele fazia. Quando ele era judeu, ele era um judeu Autêntico. autenticíssimo, eu diria. E ele diz na carta aos Filipenses, leiam a carta aos Filipenses, capítulo 3. Se alguém diz que eu não sou judeu, ele diz, tá brincando? Eu sou hebreu, filho de hebreu, circuncidado ao 8º dia, né, da tribo de Benjamim. Ele vai fazendo uma espécie de carta de identidade dele, para dizer, eu sou um judeu da gema, como diria um carioca. Mas, por isso mesmo, sendo um judeu da gema, eu não poderia aceitar o Messias crucificado. Porém, aprove a Deus revelar-me o seu Filho. E aí eu tive uma nova compreensão da própria lei e da salvação de Deus através do seu Filho morto e ressuscitado. Então, é só para fazer estas indicações que eu acho importante para refinar, eu diria, a imagem que nós temos de Paulo, tá? Alguém mais tem alguma colocação, alguma... Eu acho que não, padre. Acho que, por enquanto, é isto. Acho que como não tem mais ninguém a declarar, acredito que tenha sido sanada as dúvidas, principalmente aí as questões
a partir da aula de hoje, né? Então, ficamos marcados para o dia 17, e principalmente para vocês que estão aí e aqueles que não puderam nos acompanhar, eu irei estar disponibilizando a gravação e a diagramação amanhã, acho que a partir de 2 horas já está disponível no link, tá bem? Padre José Francisco, nosso agradecimento e principalmente por essa aula maravilhosa que o senhor tem dado a nós aqui e principalmente aí por essa instrução das cartas de São Paulo. E, claro, aguardando aí nossa próxima aula e nosso próximo encontro aí com o senhor. Por fim, queria pedir a bênção para que nós possamos dormir em paz, como prometestes ao Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir, neste final de noite, que o Senhor nos conceda um bom descanso, que nós possamos